D&D é ruim de guerra. Eu raramente venho aqui falar mal de D&D, me sinto na obrigação de fazer isso. D&D é um sistema que historicamente não funciona bem para combates em massa, tá? Eu lembro que os livros quase não tinham regra do 3.0, 3.5. Eles falavam sobre guerras e outras calamidades no livro do mestre, na parte de world building. E aí ele dava uma descrição muito passante de como é que tem que funcionar no sentido de o que que compõe um exército. Ah, vai ter uns conscritos lá que na primeira dano que eles tomarem eles vão se jogar no chão e fingir de morto. Vai ter um pouco mais de soldado treinado, vai ter às vezes uma cavalaria, não sei o que tal. Então assim, ele não avançava muito, nem em termos de lore e nem em termos mecânicos. Tanto é que isso abre espaço para ter muito conteúdo homebrew sobre isso. E eu diria que assim, o grande problema do D&D é justamente para esse tipo de situação, é justamente o fato de ser um sistema extremamente tático. Então você está sempre considerando, muitas das mecânicas de combate do D&D são muito voltadas para movimentação, escolha de ações específicas, etc. E isso faz com que naturalmente as lutas tendam a se prolongar. E aí, quanto mais gente você acrescenta, é mais gente tendo que decidir as coisas e mais tempo isso consome. Então, é só ver as nossas sessões da Forja do Manhã. A gente às vezes fez combates aí que nem tinha tanta gente assim que duraram 2 sessões. Né? Ou duraram, sei lá, 2 sessões de 2 horas e meia. Às vezes um combate dura 4 horas, 4 horas e meia. Porque todos os envolvidos às vezes são fortes o suficiente para durarem vários turnos. Porque uma coisa é você fazer uma situação em que as pessoas estão morrendo no primeiro turno. Outra coisa é todo mundo ter capacidade de resistência, já ter uma resiliência maior, etc. Então, assim, são situações distintas, mas eu acho que numa situação, mesmo numa situação de guerra que você está falando de soldados que vão cair com um ataque, não dá para você desprezar o tempo que isso leva em termos de rolagem de dados e escolhas. Imagina o mestre fazendo, bom, vocês estão sendo atacados por um pelotão de 30 arqueiros. Eu vou rolar 30 dados de ataque para ver se eu acerto. Ninguém quer fazer isso. Então, assim, não é que não dá para fazer. O quinta edição, por exemplo, tem regras oficiais para multidão, que são um pouco parecidas com regra de enxame. Então ele estabelece que de acordo com a força dos envolvidos na multidão, eles têm como se fosse um bônus de ataque. E aí você meio que faz basicamente com que eles sempre acertem. Então eles têm lá um dano, meio que dano fixo que eles vão dar por turno, porque sempre tem um deles acertando um ataque, um deles acertando um tiro, um deles acertando uma flecha. Então tem uma mecânica para multidão. Tem muito conteúdo homebrew, você vai achar com relativa facilidade. E até teve uma proposta. Em 2017, a Wizards fez uma Unearthed Arcana, que são materiais que eles apresentam para playtest, e alguns deles são oficializados. Então tem muito conteúdo que vai parar em suplementos posteriores, que são testados primeiro na versão de Unearthed Arcana, que eu saiba, as regras de combate de massa não foram, elas não chegaram a ser oficializadas. Mas eles propunham umas regras interessantes, assim, de criar um nível de batalha. Você junta uma determinada quantidade de criaturas de acordo com o nível de desafio para se tornar uma unidade. Então você passa a tratar, sei lá, 20 kobolds. 20 kobolds são uma unidade com um nível de batalha 1. E aí isso é o que você usa para determinar a chance que eles têm de acertar ataque, não sei o que e tal. E aí, se eles chegarem a 0, ou se eles ficarem negativos no nível de batalha, eles dissipam. Né? Você tem uma questão de moral, que é uma coisa que eu acho que a gente vai voltar a falar também. E aí você vai de acordo com o andamento da batalha, aumenta, sobe a moral, desce a moral, etc. Tem fogo amigo, tem essas coisas todas, tem uma questão de liderança. Então, cada unidade tem um comandante, e aí o carisma daquele comandante influencia na capacidade dele manter a unidade fazendo as coisas como ele quer, etc. Mas se você for olhar essa Nerf do Arcana, você vai ver que eles têm um problema justamente na parte de individual, que eu acho que é o grande problema do D&D. Por quê? Porque os personagens de D&D têm características individuais muito relevantes, muito próprias, muito fortes, que não são necessariamente integradas ao contexto militar. Diferente de você jogar um Fubar, em que você vai lá e faz um soldado, ou um oficial, ou um médico, ou um engenheiro, aqui não, aqui você vai ter você vai ter o bardo, você vai ter o druida. O druida vai entrar numa guerra, sabe? Tipo, o druida tem motivo para estar numa guerra. Ele até pode entrar, ele até pode participar, mas assim, ele não tá ali para isso, ele não é um guerreiro, ele não é um ranger, ele não é um paladino, que são classes e tal. Então você quebra um pouco do componente individual quando você faz isso, e eu acho que as regras propostas não levam tão bem isso em conta. Eles também não incorporam muito disso, dessas
características. Ele tem umas coisinhas de pequenas participações. O mago jogou uma parede de gelo. Então isso vai afetar o movimento das unidades, pode causar dano, etc. Pode ser que cause baixas, isso pode desfazer unidade, beleza, mas é meio crunchy. Não é tão suave quanto é em sistemas focados nisso, que é o caso do Fubar, e não é, ou em sistemas de narrativa, porque os sistemas de narrativa às vezes tem muito mais espaço para isso. Você meio que determinar com uma rolagem ou duas assim, você liderou o ataque, rola o dado. Beleza, vocês foram bem sucedidos. Como é que aconteceu o sucesso do ataque? Pronto, né? Tem sistemas de narrativa que você pode fazer isso. Blood and Honor. Uma guerra no Blood and Honor tem 90% de chance de ser uma coisa parecida com isso. Se você tá liderando, rola um teste aí de liderança. Vocês foram bem sucedidos, você tirou o resultado bem sucedido. Como é que foi bem sucedido? A gente matou todo mundo. A gente prendeu quem se rendeu e etc. Então, assim, é muito mais fácil. O D&D, não. O D&D tem dificuldade de lidar com isso. As chances são de você, mesmo dividindo em pequenas escaramuças, tentando fazer, ao invés de uma grande batalha, fazer cenários pequenos, é uma alternativa, mas eu particularmente acho que continua meio crunchy e continua mais difícil de vincular ao contexto maior. A não ser que a campanha inteira seja uma guerra, né? Pô, você tá dividindo ali as sessões, os arcos em pequenas escaramuças, e aí no final, tipo assim, a campanha inteira era só sobre lutar a guerra, não tinha mais nenhum outro tipo de interações, assim, né? No world building funciona beleza. Você faz dentro de um contexto em que há uma guerra, você vai ter... Aí você inclusive tem motivo para enfrentar humanoides que você normalmente não enfrentaria, você aumenta o bestiário que você pode utilizar, aquela coisa toda. No termos de world building, sim. Eu tenho dificuldade, eu falo mecanicamente em situações de batalhas de combate em massa. Larga escala. É mais um da lista de coisas que o D&D até se propõe a ter uma regra, mas falha miseravelmente e as pessoas usam a versão que dá na telha, assim, né? Acho que o Vermelho tem uma versão, né? No Eras, né, Vermelho? Você criou uma parte, porque você tem toda a mecânica de reinos ali, né? Sim, e eles estão constantemente entrando em guerras uns com os outros. Eu já narrei muito guerra usando D&D e o Eras, e eu acabei usando para o Eras o que eu usava para o D&D, que é quando você começa a tratar em batalhas de larga escala, você tem que mudar, você liga a chave B do sistema. Só que antes de falar disso daí, eu vou falar do que o Marcelo tava falando, né? O porquê que os personagens de D&D não se encaixam bem na guerra. E a frase que o Marcelo falou é que é a chave disso daí. Eles têm características muito únicas. E quando você coloca ele no meio de vários outros, o personagem acaba virando mais um na massa da guerra. E o personagem quer usar aquelas habilidades para que ele faça diferença no contexto gigante. Então, quando ele fala assim, eu tenho mais 2 ataques adicionais, eu posso acertar mais 2 pessoas, e o jogador quer que aquilo faça... Mas não, ele é só um cara que consegue acertar mais 2 pessoas lá no meio. Então, em 1 minuto, ele consegue acertar mais 4, 5 pessoas, além das que ele já estaria lutando, ou seja, dá esse travo. Então, eu vou falar o que eu fazia. Quando você começa a falar das guerras, o personagem, ele é liderança ou não? Ou ele é liderado? Esse é o primeiro ponto. Se ele é liderança, ele dificilmente vai estar na linha de frente, ele vai estar numa situação onde ele vai estar olhando, e por mais que ele atue pontualmente, ele vai estar comandando. E quando você faz isso, você vai fazer o seguinte: você vai esquematizar os exércitos, dividir os exércitos, igualzinho o Marcelo falou. Você vai dividir os exércitos e você vai colocar níveis para esses grupos. Tipo, um grupo de lanceiro no D&D, não vou falar do Eras para não confundir essa questão de nível, tá? Mas vamos lá, D&D. Eu tenho um grupo de lanceiros que tá defendendo um flanco, porque o exército inimigo tem uma cavalaria boa. A cavalaria do inimigo, ela tem nível 3, em média. Por quê? Porque só o cavalo te dá mais um nível, porque ele te dá atropelamento e uma ação a mais. Se você vai colocar o cara cavalgando, você já vai ter pelo menos um guerreirinho ali de nível 1. E para que o cavalo faça isso daí, esse avanço poderoso, com a galera que tá do lado, um cavalo do lado andando junto, já vai dar mais um nível de desafio. Então aquilo ali é nível 3. Você vai calcular mais ou menos as capacidades deles baseado num guerreiro de nível 3. Esses são os bônus básicos. Aí você vai pegar os lanceiros. Quais que são as características dos lanceiros? Os lanceiros, eles têm baixa resistência, eles têm baixo preparo, mas eles têm
vantagem de manobra, que é ficar parado com a lança. Ele usa a força do inimigo contra eles. Então, se ele estiver enfrentando qualquer outro tipo de inimigo, ele vai ter uma força +1. Só que ele é especialmente preparado para a força de contra-investida. Se eles forem chegar até lá, você vai nivelar os lanceiros para o nível equivalente do ataque do inimigo, ou -1, se eles não tiverem sido bem feito essa proteção. E aí você simplesmente vai jogar, você, mestre, os resultados de acordo com as ações dos liderantes, né? Que são os jogadores liderantes. E aí, para ser justo, o que você faz? Monta o campo de batalha no papel para que todos vejam o que o jogador tá vendo que você vai ver. Você vai colocar no seu papelzinho escondido quais são as táticas que você vai usar, e eles vão colocar lá quais são as táticas que eles vão usar. E aí vocês vão revelando um a um e vendo ação e reação e modificando ali no meio. Essa é uma das paradas. Agora, se você é um liderado, você vai colocar um ponto de referência para o jogador. Por quê? Porque ele precisa receber as informações. E dentro do campo de batalha, você só vai falar o que está acontecendo e pontualmente você vai dar missões para eles. Por exemplo, eles estão avançando. Ele tem que ganhar um intervalo de 15 metros. Nesses 15 metros, quantos inimigos ele vai enfrentar? Ele vai enfrentar 4 inimigos em 15 metros. Então você tem 4 inimigos. Normalmente, o jogador ele tá num nível maior do que os inimigos dele num campo de batalha, porque ele já vai estar em nível 5, nível 6, e ali vai ter um monte de Zé Ruela de nível 1. Então, o que você vai fazer? Por que ele vai ter que avançar esses 15 níveis, esses 15 metros? Porque ele tá avançando com a tropa dele. Se ele vai encontrar só gente ruim nesse caminho, você vai fazer rolagem simples, não vai fazer combate de ataque, onde os dois vão se atacar simultaneamente. Puro e simples. Se o ataque do oponente não for suficiente para provocar dano, um dano bom, vamos falar assim, se o dano for pequeno, ou se o ataque for ruim, ridículo, você simplesmente ignora que o inimigo mais fácil acertou ele. E aí você pega o ataque do jogador, do personagem, e coloca se ele acertou ou não. Se foi suficiente para acertar, simplesmente acertou, um valor muito próximo da defesa, ele acertou, não matou, mas feriu. O de trás que cuida. Se o acerto dele for muito superior, já abate, vai pro próximo. E aí quando estiver chegando no ponto onde você quer chegar, você vai fazer um desafio de acordo com o nível do seu personagem, seja do inimigo que tá vindo para atacar ele, um monstro, uma criatura, ou seja o grupo dele que tem um nível maior tentando pegar um dos comandantes lá dentro, ou tomando a região. E aí você trata daquela quest pequenininha. E o resto, meu amigo, pura e simples narrativa. Eles vão ver o que está acontecendo. E aí você não vai ter todo esse problema da regra, que é o que quebra todo mundo. Funciona. Mas é aquela conchambrada, né, meu amigo? Você tá ignorando regra do sistema para fazer funcionar. Mas aí, se você estabelece como regra do sistema, tudo bem. Funciona melhor do que a regra oficial. Com certeza. Mas o grande legal dos sistemas de D20, se você for fazer isso, por mais que o personagem seja ativo, seja o líder e tudo mais, esquece número. Esquece. Vai na narrativa. Quem tem o exército mais poderoso vai ganhar. É puro e simples. Aí, se for muito mais poderoso, vai ganhar mais fácil. Se for menos poderoso, assim, pouca coisa mais poderoso, vai ser mais difícil, vai demorar mais tempo. Mas narra o que tá acontecendo e deixa o jogador criar estratégias, seja lá no campo de batalha, seja liderando. Uma vez o Brunão tava numa invasão. Uma invasão anunciada, porque era um tratado que foi desrespeitado. Aí ele tinha a patente no reino dele, ele era um barão, que ele era comandante de um grupo, né? Porque o barão geralmente tem uma força militar ligada a ele. Então ele meio que cuidava da segurança de um lugar. O acordo não foi tratado, os inimigos marcaram a reunião lá na fronteira, e ele foi lá. E aí o cara chegou e falou assim: vocês desrespeitaram o tratado, cara. Ele falou assim: mas nós desrespeitamos o tratado, mas não foi por nossa culpa, não. Nós desrespeitamos porque alguém impediu que a gente fizesse tal coisa e nós desconfiamos que era do seu reino. E era. Os caras estavam querendo guerra.
Ele falou assim, isso aí é uma acusação grave, cara, que você tá fazendo pra mim aí. Ou vocês obedecem o nosso tratado em 48 horas, ou nós vamos invadir aqui. Aí ele falou assim, então, beleza, cara, invade aí que eu quero ver. E esse cara ali, 48 horas juntando gente. Deu 48 horas, começou a batalha. O que eles fizeram? Clérigos levantaram muros. Piqueiros fizeram proteções contra a cavalaria, porque o reino lá era forte contra a cavalaria. Eles montaram catapultas para pegar a galera do lado de lá, arquearias, improvisaram torres ali em 2 dias, aquelas torres de madeira mais simples, com proteção simples. Fizeram lá a treta deles e ficaram esperando. E deu 48 horas, os caras não vieram. Cadê o exército dos caras? Cadê os exércitos dos caras? Quando eles olham assim pra cima, eles estão vendo as pedras vindo. Eles falam, puta, os caras usando as catapultas gigantona. E as pedras vindo, e as pedras caíram assim, errando feio, saca? Caindo lá no meio. E rolando. Só que quando as pedras caíram e rolaram, elas se desdobraram e eram golems de metal sendo jogados por cima da muralha. E aí, quando a galera estava toda desesperada tentando lidar com esses golems de metal, eles atacaram com a cavalaria e os arqueiros deles pelos flancos. E os magos fazendo galera voar e tacando relâmpago. E aí o Brunão falou assim, pô, agora não me resta mais nada a não ser desfazer toda a estratégia que nós montamos, recuar e perder esse pedaço aqui. Ele perdeu 1/4 da galera dele, perdeu acho que 250 metros de fronte até o rio e reagrupou. A partir daí ele ficou mais esperto com os inimigos.